Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o canal Homos Novos e hoje a gente vai falar sobre o porquê que a criança ela não é uma pessoa impura, né? Porquê que ela é pura, tá? E basicamente o principal fator é porque nenhuma criança nasce com o ego. Então, através do nosso livro aqui, que é o livro do Osho, ele vai nos guiar para a gente explicar como é que funciona isso, ok? Então aqui, a criança ela não nasce com o ego. O ego é ensinado pela sociedade, através da religião, através da cultura. Qualquer um observou que os bebês não dizem estou com fome. Se o nome do bebê é Bob, ele disse Bob está com fome. Então, tipo assim, a gente já tem uma noção de que quando a gente é criança, a gente não tem uma percepção de eu, né? A criança, quando é mais criancinha mesmo, ela não consegue se sentir como se fosse uma individualidade. E isso faz com que, se ela não sente que ela tem uma individualidade, isso faz com que ela não tenha um ego. Logo, não tem eu sou o Rafael e eu quero alcançar isso. Ela não é ninguém. Ela é apenas uma presença que sente coisas, que observa as coisas e que tem vontades, mas ela não consegue se identificar. Então essa é a maior parte do porquê que uma criança ela é pura. Mas aí vai chegar um dia que a criança vai crescer e aí a sociedade, a cultura, a religião vão impor nomes, impor identidade à criança. Então ela vai falar, olha, seu nome é tal, você tem que falar o seu nome, Bob. Você fala assim, Bob está com fome. Você tem que falar, eu estou com fome. Você tem que entender que agora você é uma pessoa e que você tem uma identidade e que você é dessa religião. Então, você é o Bob e o Bob, ele é da religião católica. Então, você também é católico. Agora você é católico também. Ah, você também é esportista, tenista, porque você joga tênis, você é tenista. Então, aí começa a criar identidades culturais, sociais, para que o indivíduo comece a se individualizar, correto? E aí, nesse dia que o bebê, né, em que a criança, ela se vê como um indivíduo, ele finalmente alcança o ego. E aí as coisas começam a ser impuras, as coisas saem da pureza, entende? Agora o indivíduo, ele quer crescer, ele quer se tornar grande, ele quer aquilo, a outra coisa, ele quer subir cada vez mais no mundo das hierarquias. O eu, ele quer um imperativo territorial maior. Então o que acontece? Agora, com um senso de individualidade, a pessoa ela começa a almejar coisas, porque ele quer se tornar um eu mais foda, um eu melhor do que o outro. Ele não quer ser inferior ao outro, porque agora o vizinho a mãe fala que o vizinho, o primo, ele faz tal coisa e tá ganhando dinheiro com isso e ele tá subindo na vida e você não, você tá parado. Então, há um sentimento, há uma pressão no próprio indivíduo de sempre alcançar objetivos que sejam bem vistos socialmente. Até porque o ego do indivíduo ele é alimentado também pelas recompensas da sociedade, né? Às vezes, um médico não é o que a pessoa quer ser, ela não quer ser um médico, mas ela sabe que se ela fosse um médico, ela vai ter um ego muito inflado, porque as pessoas, elas admiram, né? A sociedade admira o médico, entendeu? E isso infla ainda mais. Então a pessoa cria um objetivo que nem tem a ver com o sentimento dela, que nem tem a ver de verdade com a essência dela, com o propósito dela, por causa do seu ego. Aí agora, a sua vida toda é dedicada a uma coisa estúpida que em primeiro lugar não existe. Ele está em um caminho de sonho.
vai continuar a se mover, tornando o seu eu maior, cada vez maior, e é isso que vai criar a base de todos os seus problemas, né? Então, aquela coisa de que ele cria um objetivo, um sonho, e ele começa a ir atrás desse sonho, dessa ilusão que ele criou através do ego, da identidade que colocaram dentro dele, correto? Então, aí eu vou te dar um exemplo aqui. Até o Alexandre o Grande teve problemas enormes. O eu dele, ele queria ser o conquistador do mundo, e quase conquistou. Digo quase por duas razões. Primeiro, a época dele não conhecia metade do mundo. Tá, aqui parece que tá enrolando. Tá. Então aqui ele basicamente fala da história de Alexandre o Grande. Do maior arrependimento dele. Eu fiz um vídeo falando sobre esse arrependimento dele. Mas foi basicamente o seguinte, o Alexandre o Grande, né? Ele foi um grande conquistador do mundo. E ele conquistou grande parte do mundo, de fato, mas quando ele estava morrendo, e ele morreu novo, deixa eu ver se aqui fala a idade. Não, acho que aqui não fala. Não, tinha 33 anos quando fala que ele morreu. Ele estava voltando ali de algum lugar que ele conquistou ali, né, de alguma terra, né, que ele vivia, saindo para conquistar. E ele tava, faltando um dia para chegar ali em Atenas, que era a cidade dele. E ele queria ver a mãe dele. Só que, porém, ele estava morrendo. Chegou num ponto que ele não conseguia nem mais se levantar direito. Ele estava muito mal, estava para morrer mesmo. E nesse momento ele percebeu que nem os melhores médicos poderiam lhe curar. Nem todas as riquezas que tinham conquistado ao seu redor poderiam lhe salvar. E tudo que ele queria ver era ver a mãe dele. Mas ele não conseguiu. Aí tem a história de que ele fala para que no velório dele ele ficasse com as mãos abertas. Ele pediu para que deixasse as mãos deles abertas, e como um significado de que na morte a gente não leva nada, né? Então, que a gente morre igual a todos, um mendigo. Por mais que ele tenha conquistado inúmeras coisas, ele não leva nada disso. Porque no final essas coisas, elas não são a eternidade, a essência que fica dentro da gente, né? Então, a criança, ela está conectada com a eternidade, com a essência. Já quando a pessoa ela se torna uma pessoa egóica, individualista, ela acaba focando nas coisas mais individuais, nas coisas materiais, né? Em coisas mundanas. E isso faz com que no final da vida ela se arrependa, porque ela percebe que diante da morte tudo isso cai por água abaixo. Entende? Então, assim, né, basicamente eu resumi aqui a parte do Alexandre o Grande. Agora vamos lá. O ego do homem é a fonte de todos os seus problemas, de todas as guerras, de todos os conflitos, de todos os ciúmes, medo e de toda depressão. Sentir-se um fracasso, comparar-se continuamente com os outros, faz com que todo mundo se machuque, e se machuque bastante, porque ninguém pode ter tudo. Uma pessoa pode ser mais bonita que a outra. Não, uma pessoa ser mais bonita que a outra dói. Uma pessoa ter mais dinheiro do que a outra dói. Uma pessoa ser mais bem informada do que a outra dói também. Muitas coisas estão por aí para machucar as pessoas, mas elas não sabem que não são essas coisas que as machucam, pois elas não me machucam. As coisas machucam as pessoas por conta do ego dela. Exatamente. Se você chama um mendigo de mendigo, ele, não são todos, eu imagino que existem mendigos que têm ego, mas muitos não estão nem aí para os xingamentos, porque eles já, não estou falando que eles são um exemplo a ser seguido, mas só para você entender uma noção ali do ego. Você pode xingar ele à vontade, de sujo e tal mundo, que ele simplesmente não liga, ele não está pouco cagando, se lixando para o que as pessoas pensam sobre ele, dele ser uma pessoa totalmente limpa e tal. Ele meio que já desistiu disso e vive a vida dele ali com os problemas deles, mas não se sente ofendido com essas ofensas, entende? Então, assim, se uma coisa te ofende, é porque você tem uma espécie de uma barreira
uma proteção que gera um impacto contra essa frase, contra essa informação. Então, se uma pessoa te chama de baixo e você se sente mal por isso, é porque o seu ego, no fundo, ele queria ser alto, ele se sente incomodado com a sua altura, porque ele percebe que na sociedade o baixo é mais desvalorizado, o alto é mais valorizado. Então, ao você ter esse ego, você vai se sentir atacado, incomodado e mal com essa frase de que você é baixo. Mas tudo isso é uma questão de percepção que você tem sobre você mesmo, sobre a sua individualidade, sobre o seu ego, correto? Então, o ego, ele constantemente treme de medo, pois sabe muito bem o que é um artefato, um dispositivo artificial criado pela sociedade para fazer com que as pessoas continuem a correr perseguindo sombras. Exatamente. Então, o ego, ele é frágil, porque ele não existe. Ele é apenas uma ilusão que você tem entre a pessoa que você é e a pessoa que você quer ser. E ele precisa dessa distância, ele precisa da distância para sobreviver. Porque uma pessoa que ela se sente bem consigo mesma e ela tem um contato com a essência dela, logo, ela é uma pessoa que não tem um ego, né? No momento que ela entra em contato com a essência dela, ela vive com base na essência dela, o que vai acontecer com o ego? Ele meio que vai morrer. Porque agora a pessoa ela não tem uma percepção da pessoa ideal que ela quer ser e ela não começa a se sentir incomodada com quem ela é. Entendeu? Gente, isso aqui eu tô falando mais a opinião do Osho. Eu acho que assim, a gente tem que ter certos objetivos, correto? Mas tudo que o Osho fala para mim é como se fosse uma verdade, porque eu acho que assim, é um conhecimento de uma consciência muito elevada. E eu não me considero uma consciência tão elevada quanto o Osho, porém eu admiro e eu vejo o quanto o conhecimento dele tem valor e é importante a gente ter consciência disso. Entende? Mesmo que às vezes você não aplica tudo na prática, é importante você ter consciência do conhecimento do Osho, tá? Então eu vou falar aqui como se ele fosse a verdade, tá bom? Então assim, o jogo do ego é chegar cada vez mais alto. É política. Se não tem essa distância entre você querer alcançar alguma coisa, você vai ficar satisfeito consigo mesmo, logo nada vai te incomodar porque você já se sente completo, correto? Mas eu acho que sim, você tem que cuidar da sua saúde, você tem que querer ser uma pessoa que use o seu potencial, não uma pessoa melhor. Você tem um potencial dentro de você, que use todo o seu potencial, correto? Sejamos novos, como os novos é o que eu falo aqui na nossa comunidade, né? Eu ainda não tenho a comunidade de homens novos, mas eu vou ter. Isso que é a pessoa que foca no propósito, é a pessoa que foca na essência e a pessoa que foca na cura. Mas não vou abordar isso agora, não é o momento, tá bom? E aí, a sociedade, então, aqui ó, o ego e todos os seus jogos, casamento, dinheiro, poder, são seus jogos. Então, você está sem casar, você precisa casar. Por quê? Porque a sociedade criou um conceito de que você tem que casar. Logo, se você está com uma mulher e não casa, e está com ela há muito tempo, essa pressão, ela é criada em volta de você. Porque o ego, para ele sobreviver, ele sempre precisa de alguma coisa pressionando, das pessoas se preocupando com querer algo a mais, correto? E aí, então, a sociedade manteve-se até agora jogando, trata-se de uma Olimpíada constante em todo mundo. Todo mundo está lutando para o caminho no topo. Uns estão puxando as pernas dos outros para baixo, porque no pico do Everest não há espaço suficiente para todos. E é exatamente isso. O ego, ele alcança o topo. No topo, só pode ter um no topo. O espaço para o topo é muito pequeno, então para você chegar lá, você vai ter que passar por cima de muita gente. E quando você chegar lá, você vai ver-se diante a outros topos. Então você escala uma montanha, você vai ver que tem outras várias montanhas. E aí que está o grande dilema. Se você vive correndo atrás do topo sempre todo, de algo
que está sempre lá em cima, que nunca é a satisfação com o presente, você nunca vai alcançar o lugar que você realmente quer. De novo, não falando que você não pode, né, ter o desejo de querer ter mais dinheiro, ter mais liberdade, mas com base no quê? Com base no seu ego? Porque se essa for a base, você vai se ver num ciclo infinito de dopamina, de desejo, e isso nunca vai acabar. E no final, você vai se sentir um merda com todas as conquistas que você vai ter. Você ainda vai olhar para essas conquistas e vai falar, cara, isso não é o suficiente para mim. Por quê? Porque o que é suficiente para você não é as coisas dos desejos carnais, e sim a coisa que a criança tem. Porque a criança ela não nasce com ego, a criança nasce pura. E a única coisa que vai te trazer a felicidade é a consciência pura da criança, que tem a morte do ego, a morte da mente. E aí sim, a pura presença, a pura essência, a pura consciência. Quando você começa a se tornar consciente disso e volta a ser uma criança de novo, mas uma criança com consciência, você realmente se torna feliz independente do que você tem, seja milhares de iates, casa pra caramba, seja rico, né? Ou seja pobre, entende? O objetivo final aqui é isso, é você entender que a criança ela é pura e ela é feliz. O homem, agora, a sociedade impõe o ego na criança, então ela se torna infeliz, porque o adulto, na maioria das vezes, é infeliz, ou tenta mascarar a infelicidade com prazeres diários ou semanais para fingir que está tudo bem, sendo que internamente ele não está bem. E quem é rico tem mais esse dilema, porque quem é rico não tem tempo para se preocupar. Não se preocupa com as coisas que as pessoas pobres se preocupam, como pagar a conta e tal. Então o pobre nem tem nem tempo para perceber que ele está infeliz. O pobre ele tem tanta coisa, ele, caramba, mano, vou passar fome, o que eu vou ter que comer amanhã? Ter que trabalhar. E às vezes ele nem se dá conta disso. Já o rico, ele olha para ele, caramba, qual que é o sentido da vida? Eu tenho aqui tudo que eu quero, por que eu não estou feliz? Porque a felicidade não se trata sobre o ego, não se trata sobre as conquistas, não se trata se você é renomado ou não, se a sociedade te idolatra ou não. Tudo isso é uma grande ilusão para o ego existir, tá? Então, assim, eu acho que tá bom aqui o que a gente falou, né? Porque eu acho que eu consegui passar o conceito que eu queria passar aqui do ego. Eu acho que é isso aí, galera. O vídeo é esse por hoje. Espero que tenham gostado. E tamo junto, viu? Vai acompanhando aí a gente, que acho que toda semana a gente vai postando um vídeo aí nessa base aí dos ensinamentos do Osho, que envolve um dos pilares ali do Amos Novos, tá bom? Valeu, falou!